Eu quero agradecer bastante o convite para comparecer a esse evento, onde nós vamos ter uma oportunidade de mostrar os resultados das pesquisas desenvolvidas pelo IPEA no âmbito de um convênio com a Petrobras. E procurar demonstrar aqui a importância das redes de pesquisa e desenvolvimento no desenvolvimento de equipamentos e sistemas para o setor de petróleo e gás. Na verdade, a formação de redes para o setor de petróleo e gás é uma condição sine qua non para o desenvolvimento da exploração de petróleo e gás, né? E isso aí, se nós formos voltar no tempo, a formação de redes reflete a própria história e a formação da indústria do petróleo, né? As empresas petroleiras, desde o final da década de 50, principalmente a partir da década de 50, elas desenvolveram seus projetos de pesquisa e desenvolvimento e o desenvolvimento de equipamentos e sistemas para exploração no mar e depois para águas profundas, por meio da interação com universidades e empresas fornecedoras formando redes. E no nosso caso, a Petrobras é uma empresa que, através do monopólio, ela dominou o setor de petróleo no Brasil até o fim da década de 90. Então, o desenvolvimento do Sistema Nacional de Inovação para Petróleo e Gás também, quer dizer, evoluiu e desenvolveu em função das necessidades da Petrobras, né? Por isso é que nós vamos demonstrar aqui os resultados dos trabalhos, dos estudos que o IPEA desenvolveu em função dos resultados alcançados para a Petrobras, né? Pode passar, por favor, o segundo. Esses são os livros que o IPEA publicou recentemente, com o objetivo de estudar grande parte, quer dizer, tecnologia, impactos da Petrobras e desenvolvimento das redes de petróleo. O Denelli, que esteve aqui, ele foi o organizador do último livro, do Poder de Compra da Petrobras, que foi editado em 2011. Tá? Esse livro, então, ele estudou o impacto da atuação da Petrobras, basicamente das compras da Petrobras sobre as empresas e sobre as empresas fornecedoras em termos de impactos tecnológicos, de emprego, de mão de obra e de exportações sobre as empresas que foram contratadas pela Petrobras para o fornecimento de equipamentos e sistemas. O primeiro livro é o que eu vou expor aqui, esse livro aqui, viu, Nassif? Gostaria de trazer um exemplar para vocês. Tá? Não, esse é outro. É outro. Esse aqui é o primeiro. É o primeiro livro, que trata basicamente dos impactos que as atuações da Petrobras nas universidades e centros de pesquisa provocaram em termos de difusão tecnológica, de desenvolvimento tecnológico. E o segundo livro, tá bom. O segundo livro, vocês receberam aí um exemplar, o livro que nós publicamos esse ano. Esse livro de sua história tecnológica da Petrobras, inicialmente não estava no contexto do convênio firmado entre o IPEA e a Petrobras. O objetivo era escrever um artigo com cerca de 30 páginas, mostrando como ocorreu o processo de desenvolvimento tecnológico da Petrobras. Mas o avançar das pesquisas mostrou que realmente a complexidade do desenvolvimento tecnológico da Petrobras era muito intenso, né? E era preciso então produzir um estudo maior, mais profundo, para mostrar todo o processo histórico de desenvolvimento tecnológico da Petrobras. E deu origem então a esse segundo livro, Petróleo em Águas Profundas, que no final das contas acabou sendo incorporado e foi publicado através do convênio com a Petrobras. Muito bem. Esse primeiro livro, Impacto Tecnológico das Parcerias da Petrobras com Universidades, Centros de Pesquisa e Firmas Brasileiras, revelou aspectos muito interessantes em termos dos resultados das parcerias da Petrobras com as universidades e centros de pesquisa brasileiros, né? Nós identificamos que cerca de 8.000 pesquisadores participam das redes de pesquisa da Petrobras. Quer dizer, 8.000 pessoas estão incorporadas
aos estudos desenvolvidos nas universidades em função de solicitações de pesquisas da Petrobras. E desses 8 mil, cerca de 2.100 são formados por pesquisadores doutores, na verdade pesquisadores doutores. Então é uma importância muito grande quando a Petrobras convoca, quando a Petrobras desenvolve ou contrata pesquisas junto a universidades brasileiras. O resultado dessas pesquisas, nos últimos 10 anos, né, isso originou cerca de 580 inovações tecnológicas e 580 novos equipamentos e serviços utilizados no setor de petróleo. Então, o impacto é bastante significativo quando você analisa o resultado provocado pelos convênios da Petrobras com universidades, né? Como é que... passou, tá? Então, eu vou fazer também uma breve avaliação histórica de como foi o processo de desenvolvimento da Petrobras, para a gente entender um pouco mais como se encontra hoje o processo de desenvolvimento tecnológico e os desafios tecnológicos que a Petrobras enfrenta, o Brasil enfrenta, na verdade, né, as petroleiras enfrentam para explorar petróleo no pré-sal. Basicamente, sumarizando bastante, a história tecnológica da Petrobras começa em 1955, quando ela implanta o seu primeiro centro de pesquisa, o CENAP, Centro de Aperfeiçoamento e Pesquisa do Petróleo. Logo depois, em 1966, o CENAP é substituído pelo atual CENPES, ainda aqui na Universidade do Brasil. Depois, em 1973, o CENPES muda-se para a Ilha do Fundão, sua atual sede, né? Outra etapa muito importante do desenvolvimento tecnológico da empresa se encontra em 1986, quando, depois da descoberta de petróleo em águas profundas, basicamente o campo de Marlim, os campos de Marlim e Albacora, a Petrobras precisa desenvolver um programa especial para desenvolver petróleo em águas profundas. O que são águas profundas? Aquelas águas com lâmina d'água acima de 300 metros de lâmina d'água. Então ela adotou um programa especial chamado Programa PROCAP, Programa de Capacitação Tecnológica em Águas Profundas, em que ela desenvolveu uma agenda de pesquisas voltada para a obtenção de equipamentos e sistemas para produzir em águas profundas. Esse programa perdurou até 1991. Em 1992, com o avanço da exploração da Petrobras em águas mais profundas, ela lançou o PROCAP 2, que é exatamente para desenvolver tecnologias para a produção de petróleo em águas até 2.000 metros de profundidade. Várias tecnologias foram desenvolvidas. E logo depois, 8 anos depois, em 2000, o avanço da exploração de petróleo para águas cada vez mais profundas levou a Petrobras a lançar a terceira versão do PROCAP, quando ela então precisava desenvolver tecnologias para águas até 3.000 metros. E também para desenvolver os campos de petróleo, as novas etapas dos campos de petróleo que foram descobertos nos anos anteriores. É interessante a gente colocar, analisar a história da empresa por etapas, porque é possível sistematizar a história da empresa em termos de fases. Então, o livro que vocês receberam, ele sistematiza a história da Petrobras em 6 fases. São essas as 6 fases estabelecidas. No livro, há um aprofundamento maior em termos de caracterização de cada etapa em que ocorreu o desenvolvimento tecnológico da companhia. Mas, basicamente, são essas etapas aí que a Petrobras, a história da Petrobras pode ser separada e definida desde 1955, como eu falei, que foi a criação do primeiro centro de pesquisas, até 2012, o ano passado, tá certo? Essa é 2006, 2012, que nós consideramos no início da era do pré-sal. Basicamente também, as conquistas tecnológicas da Petrobras pode ser sumarizada nesse quadro. O que esse quadro contém? Ele tem aí os recordes mundiais na produção de petróleo no mar desde 1979 até 2012. Ora, em 16 recordes mundiais na produção de petróleo em águas profundas,
a Petrobras está presente em 10. Tá? Aqui tem a Shell, tem a Marathon, tem outras grandes empresas internacionais de petróleo. Então é possível perceber aqui que a Petrobras conseguiu, ao longo do tempo de 79 a 2012, uma presença marcante na produção de petróleo em águas profundas. Isso aqui avança. A Petrobras avança desde 189 metros, que é o primeiro campo que ela estabeleceu um recorde mundial, bonito, em chuva, até 2012, quando ela conseguiu implantar no Golfo do México uma plataforma FPSO em 2.500 metros de levantamento. É claro que aquela imagem ela não reproduz todos os recordes mundiais que ocorreram no período, tá certo? Outros recordes ocorreram por parte de outras empresas, mas aquele ilustra muito bem como que a Petrobras conseguiu manter ao longo do tempo uma presença marcante em termos de recordes mundiais de profundidade no mar. E na verdade isso aí foi a base hoje da descoberta do pré-sal. Esse quadro, ele resume 20 anos de pesquisas tecnológicas da Petrobras com as universidades brasileiras. Nesse período, de 92 a 2009, foram encomendados às universidades brasileiras mais ou menos 4.000 projetos de pesquisa. Tá? Esses 4.000 projetos de pesquisa foram distribuídos em cerca de 100 universidades brasileiras, das quais a mais importante é o UFRJ, que na verdade ela desenvolveu para a Petrobras cerca de quase 1.000 pesquisas, tá certo? Nesse período de 92 a 2009. O valor também é muito expressivo, são 3 bilhões de reais em todo esse período, tá certo? Em valores correntes, quer dizer, em valores não atualizados. Muito bem. Nós vamos mostrar aqui para vocês o processo de expansão das redes, como é interessante quando o aprofundamento das conexões entre as empresas contratadas pela Petrobras e as universidades ao longo do tempo. Como se aprofunda as conexões. Nesse período de 82 a 2000, aqui nós temos no centro a Petrobras como demandante de pesquisas junto a universidades, em letra azul, e empresas. Tá? Há uma conexão relativamente fraca ainda entre as empresas e entre as universidades. Ou seja, as redes estavam apenas em formação nesse período. Tá? Aqui, essas empresas aqui, Fiocruz, com o UFRJ tem alguma conexão, tá certo? Unicamp também tem alguma conexão aqui com o Fiocruz, né? E essas empresas aqui. Então a conexão aqui, desse período de 82 a 2000, ainda é relativamente fraca. Tá? Passados alguns anos depois, acontece esse tipo de conexão. Quer dizer, aumentam muito as conexões entre as empresas e as universidades, no período de 2001 a 2007. Né? Nesse caso aqui, em que a empresa encomenda pesquisas, não há conexões entre as empresas e as universidades. Tá? Mas nesse caso aqui, já aumentam bastante as conexões entre as empresas contratadas pela Petrobras e as universidades e centros de pesquisa, o que mostra que o sistema de rede realmente tende a se aprofundar ao longo do tempo, né? As conexões tendem a aumentar por conta do próprio processo de geração de tecnologias que demandam uma conexão maior entre as empresas, universidades e a própria Petrobras. Isso aqui é para mostrar a complexidade dos processos de inovação tecnológica na área de petróleo. Aquelas universidades contratadas pela Petrobras exigiu essa quantidade enorme aqui de conhecimento dos pesquisadores relacionados às pesquisas. Então, há aqui desde química, geociências, ecologia, agronomia, microbiologia, genética, todos aqueles pesquisadores que entraram em rede, que trabalhavam nas universidades e institutos de pesquisa, contratados pela Petrobras, detinham essas especialidades aqui, o que mostra uma complexidade enorme em termos de conhecimento exigido para a geração de equipamentos e sistemas na área de petróleo.
E entramos agora nos desafios tecnológicos do pré-sal. Aqui no livro, essa imagem representa os desafios principais na área para a exploração do pré-sal, de acordo com a literatura existente na própria Petrobras. Mas para termos uma imagem melhor do que significa, aqueles mesmos desafios estão aqui relacionados aqui. Ou seja, é preciso estudar com detalhe o tipo de rocha que abriga, melhor as definições sobre a geometria dos poços, a geometria dos poços mais segura, necessidade de desenvolvimento de materiais adequados para o revestimento de poços, mecanismos para o aumento da recuperação de jazidas, né? Separação do CO2 do gás natural e a remoção do H2S contido no petróleo que é coletado, uma melhor garantia do escoamento de petróleo e gás, poços orientais de longa extensão que passaram a ser utilizados, estudos como armazenar o CO2 na camada de sal, quer dizer, lá embaixo para não ir para a atmosfera, sistemas de extração com completação seca, que são basicamente plataformas com completação seca, ou seja, a árvore de Natal ela fica em cima na plataforma e não lá embaixo no solo marinho. Sistemas de ancoragem de plataformas para aguentar, para suportar as enormes variações de correntes marinhas e variações climáticas a 300 metros de distância no mar. Plataformas flutuantes para tratamento do gás que é recolhido, transporte de gás e controles da corrosão. Esses são os principais desafios tecnológicos que precisam ser enfrentados a partir de agora no pré-sal para explorar aquela área. Atualmente, a Petrobras tem desenvolvido sua estratégia tecnológica através das redes temáticas, tá certo? A estratégia é construir laboratórios em universidades e centros de pesquisa brasileiros, cada um relacionado a um tema específico. Por isso é que existem 50 temas estratégicos, ou seja, a companhia escolheu 50 temas a serem desenvolvidos, por exemplo, perfuração de poços, certo? Poços de longa extensão, né? Construção de plataformas e outros temas, entre aqueles que nós citamos. Cada uma das universidades são especializadas num desses temas. A Petrobras, então, constrói laboratórios especializados nesses temas, nessas universidades. E, para terminar, para mostrar a complexidade da geração de tecnologias na Petrobras, o livro contém essa discussão, no capítulo 3, em que nós procuramos mostrar por que surgem as tecnologias na área do petróleo. Na verdade, nós tentamos fazer uma sistematização do processo de geração de tecnologias. O mundo do petróleo é bastante complexo, tá certo? É muito difícil você perceber e captar qual a origem das tecnologias, qual a necessidade das tecnologias, onde são usados os equipamentos usados na exploração e na produção de petróleo, enfim, é difícil, a variedade de procedimentos, de equipamentos é tão grande que é difícil o leitor, você perceber como que se concentram. Como você pode ter uma visão geral do processo tecnológico no setor de petróleo? Então, esse quadro aí permite essa visão no seguinte sentido: nós sistematizamos as necessidades, os desafios tecnológicos na exploração de petróleo em 4 linhas, ou em 4 fatores. Nós estamos dizendo o seguinte: todas as inovações tecnológicas na área no setor de petróleo, seja na exploração, seja na produção, advêm ou resultam de um desses 4 fatores aqui. Ou seja, as condições climáticas, geológicas e o ambiente marinho, que demandam ou que colocam desafios na exploração e na produção, ou as grandes distâncias enfrentadas na exploração e na produção de petróleo, seja da plataforma ao poço, seja da plataforma ao continente. Outro fator importante é a invisibilidade das operações, ou seja, nada se enxerga na produção de petróleo do mar. É preciso desenvolver métodos para superar o problema da invisibilidade. E um quarto elemento que depende das condições químicas da composição do petróleo são os elementos contaminantes existentes no petróleo e a viscosidade do petróleo.
todos esses 4 fatores aqui colocam desafios o tempo inteiro na produção de petróleo. Esses desafios só são resolvidos através de ação em rede, como nós estamos discutindo aqui. Através de quê? De ações cooperativas de pesquisa e desenvolvimento. A ação em rede envolve necessariamente petroleiras, universidades, centros de pesquisas, empresas fornecedoras de equipamentos e serviços e as agências de fomento, como a FINEP, por exemplo. Né? Através da reunião e dos esforços em rede desses agentes é que surgem as inovações tecnológicas aqui. Cada uma dessas inovações aqui está de alguma forma relacionada a esses fatores aqui. Tá? Então, eu termino a apresentação com essa visão geral, tá certo? Do processo de geração de tecnologias do pré-sal, de forma que isso aí foi incluído no livro para tornar para o leitor, para facilitar para o leitor a leitura dos processos tecnológicos que depois são descritos no livro, né? E de forma a ter uma sistematização de todo o processo. Muito obrigado.